Viva! Estamos aqui hoje com uma entrevista com o João Medeiros. O objetivo da entrevista hoje é ser uma entrevista um bocadinho mais casual, com algumas perguntas e algumas dúvidas que algumas pessoas têm também enviado e que são um bocadinho mais comuns. Antes de começar a entrevista, vou já aproveitar para dizer que podem deixar algumas perguntas, quer nos comentários do vídeo, quer no link que vamos deixar na descrição, para que num próximo podcast, numa próxima entrevista também possamos pegar. Antes de mais, João, bem-vindo mais uma vez. Grata, Andrea. Vamos já começar direto ao assunto. As pessoas também já te conhecem, se não conhecerem também tens os vídeos anteriores onde falamos um bocadinho do teu percurso. Mas aqui um bocadinho entrando nas dúvidas, se calhar um bocadinho mais comuns que as pessoas costumam ter, ou a nível da parte da astrologia e das consultas, etc. Uma é possível encontrar o propósito de vida com um mapa astrológico? Isso é uma ótima pergunta e já agora, Andrea, deixa-me dizer-te que, de facto, há muita coisa, muitas impressões que as pessoas têm da astrologia, porque há muitas fontes diversas e até dissonantes umas com as outras. Então é importante haver às vezes estes momentos de esclarecimento, pelo menos de pessoas que trabalham no campo há 20 e poucos anos. Claro que é a minha perspectiva que eu vou dar, mas acho que são boas perguntas e muitas pessoas fazem. Se é possível encontrar propósito de vida com a astrologia, claro, e eu diria que é das maiores virtudes, dos maiores benefícios da astrologia, é precisamente esse. É entender o que é que a pessoa veio cá fazer neste planeta. Ou seja, qual é que é o propósito evolutivo, quais é que são os talentos, o que é que veio trabalhar de mais difícil, qual é que é assim o dom principal, quais é que são os ciclos que a partida vai atravessar e quais é que são as aprendizagens em cada ciclo. Portanto, o próprio, por exemplo, ascendente é uma dessas respostas sobre propósito de vida. O outro indicador é o próprio planeta que governa o ascendente, a sua configuração, todo o enquadramento do mapa, enquadramento Sol, Lua e Saturno, e claro que a combinação e o diálogo entre os planetas, todos eles confluem para uma mensagem que é precisamente essa. Qual é que é a essência da pessoa, independentemente das influências culturais ou familiares que teve, e exatamente qual é que é o propósito de consciência e de luz. Ou seja, o mapa todo ele é luz e a ideia é exatamente essa. A pessoa encontrar a orientação nas estrelas, porque as estrelas são a luz na escuridão. Então, em momentos às vezes críticos ou de dúvidas, nós podemos recorrer a essa luz que nos orienta na escuridão para perceber o nosso caminho, o nosso sol e o nosso foco para sermos precisamente luzes, ou seja, para brilharmos. Então a ideia da astrologia não é condicionar as pessoas com questões fatalistas, mas é precisamente ajudar na sua iluminação, ou para ela puxar o seu brilho cá para fora, e que muitas vezes é único. Ou seja, eu costumo dizer que a pessoa tem uma individualidade, ou seja, tem algo de especial, único e diferente de todas as outras pessoas no planeta. E o mapa ajuda a descodificar qual é esse ponto de máximo brilho, de identidade e de individualidade. E, por exemplo, neste caso, vamos supor, a pessoa se está num momento de transição de carreira, de mudança de país, ou qualquer coisa relacionada com o casamento, o que é que deve procurar no mapa? De que forma é que podemos ver um bocadinho isso no mapa? Talvez até para a pessoa ver, se calhar, não só o que está a acontecer, mas para que lado é que pode ser, ou pode fazer sentido direcionar-se. Muito bem, ótima pergunta. Bom, primeiro é importante dizer o seguinte, que é esclarecer para as pessoas ficarem bem, para ficar bem explicado, que é a astrologia e o mapa não vai resolver os problemas da pessoa. Eu gostaria, porque eu teria mais problemas meus resolvidos também. E já tenho 20 e tal anos de estudo e de trabalho nesta área. Mas a verdade é que, às vezes, as pessoas vêm à procura do mapa astrológico para uma salvação, para não ter que fazer determinada mudança, ou não ter que ter coragem para ter determinada mudança, e não é só por si a leitura do mapa que vai resolver o problema. Portanto, a leitura do mapa ajuda a perceber exatamente o ciclo que a pessoa está a viver, e claro que ajuda muitas vezes a dar confiança para a decisão, a dar confiança para a mudança. Mudança é essa que é a pessoa que tem de fazer. E, portanto, esse talvez seja o benefício, é ajudar a pessoa a compreender o que é que está a passar e ajudá-la a ter coragem para enfrentar aquilo que às vezes para ela não é evidente. Então,
A astrologia ajuda precisamente muito a isso, ou seja, dá fé, dá coragem, dá entendimento, dá esclarecimento, retira muita ansiedade muitas vezes para a pessoa perceber que certos processos são normais, por mais que às vezes esteja no pânico ou na crise, Pois é. e que há alguma coisa nova para tirar da crise e para fazer, mas não resolve o problema. Dito isto, também é verdade que há ciclos de vida que são independentes do mapa astrológico e são universais. Ou seja, há idades típicas de mudança, independentemente do ser humano. É uma coisa universal da nossa espécie e que tem a ver com os ciclos de 7 anos. E tem a ver com alguns ciclos especiais de 7 anos. Por exemplo, entre os 21 e os 23 anos, as pessoas partem a louça toda cá dentro, ou seja, mudam montanhas de padrões de comportamento. Uhum. Por exemplo, entre os 28 e 30, que é o chamado retorno de Saturno, chegam a uma maturidade e há um ciclo completamente diferente. Por exemplo, aos 42 para 44 anos também há outro salto evolutivo. Aos 56 para 58 também há outra proposta de crescimento. E depois outros pequenos ciclos de 7 anos, como os próprios 35, como os próprios 49, que são menos impactantes em vez de serem tão críticos em termos do que se pede à pessoa, mas dependendo da pessoa até podem ser mais críticos. Então é importante dizer isto, que é, primeiro, a astrologia ajuda a dar confiança para entender e coragem para avançar, ou para direcionar o esclarecimento da tal prioridade que tu dizes, mas é a pessoa que tem que fazer o trabalho. E a segunda coisa é que, independentemente da astrologia, há ciclos que são quase universais para todas as pessoas e que têm a ver com a construção do ser humano, ok? E que bate muito certo com os ciclos de 7 anos, mas é preciso dar ali um pequenino desconto, porque por vezes não é só aquele ano, é aquele ano ponto 75, ou seja, ano e 9 meses, a partir do ciclo de 7 anos. Dito isto, quais é que são os indicadores? E, de facto, a astrologia ajuda a perceber, através de certas técnicas, se a pessoa está numa grande mudança e se é suposto fazer uma grande mudança ou não, ou se é suposto fazer uma continuação, ou se é suposto fazer outro processo, e, à partida, quais é que são as áreas que estão a mexer mais nessa mesma mudança. Ou seja, Uhum. quais é que são as áreas que estão a ser pedidas ou que estão a ser direcionadas nesse tipo de mudança. Vou dar dois exemplos absolutamente básicos. Um exemplo básico tem a ver com o trânsito de Saturno. Ou seja, Saturno vai rodando o zodíaco todo Uhum. e, na área de vida, no nosso mapa pessoal, onde está a transitar, temos que sempre trabalhar um bocadinho mais aquilo. É um dos focos de prioridade. Então, se imaginemos que Saturno está a atravessar, imaginemos agora, atualmente, no momento desta entrevista, está entre peixe e carneiro, imaginemos que eu tenho peixes e carneiro na casa 7. A Uhum. casa 7 é uma casa de relacionamentos. Então é suposto a pessoa amadurecer e crescer nos seus relacionamentos pessoais. É suposto a pessoas ter mais confiança, ter relações mais sólidas. É suposto ir avançar um bocado mais nesses relacionamentos pessoais. Então, por exemplo, o trânsito de Saturno no nosso mapa, e que está no mesmo signo para todos, em termos Sim. coletivos, mas no nosso mapa bate, dependendo da nossa hora de nascimento e ascendente, em outras áreas, já dá uma pista Claro. sobre áreas prioritárias. Mas os outros planetas andam nas outras áreas, nas outras casas. Então, consoante a importância dos outros planetas em trânsito, Sim. nós podemos também perceber quais é que poderão ser as áreas mais mexidas. Outro indicador é aquilo que se chama a Lua em progressão secundária, que também vai passando por casa e por área e vai-nos dizendo, olha, isto tem que ser limpo, é isto que tem que ser polido. No trânsito de Saturno é mais estrutura, confiança, fazer coisas difíceis, duras. Quando é a Lua a passar, não é a Lua em trânsito, é a Lua progressiva. Pois era É que eu ia outra, dizer, é é outra, diferente a lua é em diferente a Lua em trânsito que a lua em trânsito. progressão, como é que é? Lua em progressão secundária. Ok. Tem muito a ver com áreas que nós estamos a sublimar, a limpar, a cuidar melhor, a polir, a curar, mas de uma forma um bocado mais subtil, delicada e com mais atenção. Porque às vezes com Saturno tem que ser à força e com a Lua tem que ser de uma maneira mais delicada. E depois há os trânsitos dos tais planetas para além de Saturno que são mais raros. Então imaginemos que um Plutão está a atravessar o meio do céu, que é ponto de carreira. Normalmente há mudanças brutais de carreira, ou seja, a pessoa muda mesmo da área de vida, muitas vezes. Quando é Neptuno, por exemplo, a pessoa reforma-se ou tem que abdicar de algo que tinha como sonho ou como ego ou como vontade do ego para algo superior em termos de evolução emocional que a pessoa não sabe o que é. Portanto, os trânsitos de Neptuno são muito, às vezes parecem desistências de uma teimosia que a pessoa tinha, mas é uma boa desistência no sentido que é uma rendição para algo que vai fazer a pessoa crescer, sobretudo muito emocionalmente.
E os trânsitos de Urano são mais trânsitos de saltos quânticos, de uma evolução mais rápida, mas mais no sentido daquilo que a pessoa queria, para mais independência. Por exemplo, imaginemos que alguém que está a trabalhar full-time num sítio e tem um trabalho por conta própria mais liberal em paralelo. E o sonho da pessoa é, no final, está a fazer o mesmo trabalho nos dois sítios, mas gostaria de estar mais autónoma. Quando tem um trânsito de Urano, à partida pode conseguir sair mais facilmente do trabalho dependente para um trabalho independente. Ou seja, Mas não, dependendo da casa onde está, dizes. por exemplo, se Dependendo for da um casa trânsito onde ao está o Sol, trânsito. depende da Ok. casa onde está. Se for um trânsito ao Sol, se for um trânsito no ascendente, o Sol tem mais a ver com questões de identidade profissional, e a Lua tem mais a ver com questões de questões emocionais. Mas se a Lua estiver numa casa de trabalho, isso pode mexer com o trabalho. E muitas vezes as coisas estão todas ligadas, porque imaginemos que alguém faz uma grande mudança de trabalho e tem que mudar de país, como estavas a perguntar. Vem a família toda atrás. Então é um eixo que está a ser trabalhado, neste caso pode ser o eixo casa 10, casa 4, ao meio do céu, fundo do céu, e portanto tem que haver aqui uma revolução. Então dá para perceber, consoante técnicas como os trânsitos, como as progressões secundárias, as direções simbólicas, se há um planeta que muda de signo por direção, normalmente, dependendo se é um signo mais fácil ou difícil, a pessoa pode sentir que as coisas estão-se a desagregar ou que as coisas estão-se a fortalecer assim de repente. E portanto dá para perceber muita coisa sobre os ciclos que a pessoa está a viver. Convém que a hora esteja corrigida ou que a hora esteja certa, porque muitas vezes a pessoa tem uma hora redonda e não é a hora exata. E consoante algumas perguntas no início da consulta, se o astrólogo tiver experiência, pode corrigir para a hora certa. E portanto pode ter um bocadinho mais confiança na interpretação desses mesmos ciclos. E, por exemplo, a nível destes trânsitos, ou até mesmo... Sim, pode ser trânsito ou até se calhar mesmo a nível do mapa em si, vais-me dizer qual dos dois é que é. Existe algo que indique que quase sempre, ou que esta configuração quase sempre faz com que esta pessoa, sei lá, seja milionária? É uma boa pergunta, vamos lá ver. Nós, na astrologia, usando agora uma linguagem técnica, um planeta não tem o mesmo significado por trânsito, embora universalmente ele tenha o mesmo sentido. Por exemplo, o planeta Júpiter é expansão. É, a partir de um trânsito de Júpiter, toda a gente quer. Sim. Porque são coisas fáceis, sem a pessoa se esforçar, ainda a pessoa se sente livre e feliz. Portanto, os trânsitos de Júpiter, toda a gente adora. Só que uma coisa é o significado universal de Júpiter, que é liberdade, viagem, fé, estudo, alegria, prazer, muitas vezes, um prazer mais intelectual, porque Vênus é o prazer mais sensorial, mas é uma espécie de libertação. Pronto. Ok. Isto é universal. Mas imagina que no teu mapa o teu Júpiter natal estaria numa posição extremamente condicionada. O que é uma posição condicionada? Num signo que ele não gosta, com muitas linhas vermelhas, são chamados aspectos, e numa casa que tem mais a ver com crises. Por exemplo, a casa 12 ou até a casa 8. Então, nós chamamos a isto o significado acidental. O significado acidental é o significado daquele planeta para aquela pessoa em específico. Okay. E, portanto, um planeta supostamente bom, como Júpiter, se no mapa natal, ou seja, de nascimento da pessoa, estiver numa configuração complicada, pode ser ou inócuo, um trânsito de Júpiter, ou seja, não faz nada, ou até pode trazer temas de crise. E temas que a pessoa não gosta. E vice-versa. Saturno, supostamente, é o mauzão, mas se a pessoa tiver um Saturno numa casa muito feliz e muito alegre, um trânsito de Saturno pode ser uma proposta espetacular de felicidade. Portanto, não podemos dizer que... Portanto, isso chama-se a determinação local ou acidental do planeta. Logo, não é evidente que tu tenhas um trânsito de Plutão no ascendente e para ti seja maravilhoso, e que para mim seja igualmente maravilhoso. Porque se eu tenho um Plutão cheio de quadraturas e de oposições, pode ser um completo pânico eu ter um trânsito de Plutão. Enquanto que tu, se tens trígonos, sextis e está numa casa 10, Natal, e conjunta Vênus e não sei o quê, um trânsito de Plutão pode ser a paixão da tua vida, por exemplo. Okay. E a mim pode ser a depressão da minha vida, imaginemos. E é o mesmo planeta. É o mesmo planeta, se calhar até pode ser o mesmo planeta na mesma altura do ano, ou seja, temos os dois ao mesmo tempo a ter um trânsito de Plutão num sítio crítico,
Só que o teu significado, a tua ligação natal àquele planeta é completamente diferente da minha. Portanto, Claro. dito isto, se dá para perceber certas áreas, dá, mas normalmente estão misturadas. Claro. Normalmente estão misturadas. A pessoa, pá, imagina, uma paixão assolapada, só que o tipo é australiano. Das duas, uma, eu tenho que fazer mais viagens para a Austrália, eu tenho que mudar para a Austrália. Se eu mudo para a Austrália, se calhar tenho que mudar tudo. Tenho que mudar a minha carreira, casa, hábitos, tudo. Então, muitas vezes, está tudo ligado. Hum. Portanto, nem sempre é linear dizer foi especificamente só nesta área. Sim, a cena de, porque é Capricórnio, porque tem ascendente não sei o quê, porque se na casa tem, ou seja, há muitas configurações, há muitas variáveis que podem... Sim, vou dar um exemplo. Por acaso aconteceu-me isto ontem. Uma cliente que tinha direções de Júpiter, estava a testar se o mapa funcionava naquela hora, estava a retificar o mapa. E com a hora que ela me disse, que ela disse uma hora redonda. E então fui buscar direções de Júpiter. E Júpiter no mapa dela estava associado a duas áreas completamente diferentes. Estava associado a casamento e filhos e estava associado à carreira ao mesmo tempo. Ou seja, era o regente da casa da carreira, Ok. mas estava na casa do casamento e filhos. Então, houve uma das direções que dizia, olha, eu estou à procura de duas datas boas. Uma foi nesta idade, por exemplo, 32, que pode ter sido uma promoção no trabalho, pode ter sido um filho. E outra que foi aos 39, por exemplo, semelhante, mas mais libertadora ainda. Ok. Então, a primeira data tinha sido uma promoção que a pessoa tinha tido e o terceiro filho. Ou seja, Foi os dois. fez duas coisas ao mesmo tempo. Ok. Teve uma promoção e teve um filho. Ok. E a outra data tinha sido a data da tal da libertação profissional, mas que podia ter sido um filho. Foi uma data em que a pessoa finalmente apresentou a sua tese de doutoramento, passado não sei quantos anos, e que ela dizia, a toda a gente, que era como se fosse o segundo ou o terceiro filho, já não me recordo, da pessoa. Ou seja, que para ela associa como se fosse, foi tipo o terceiro filho da pessoa. É como ela dizia isso às pessoas. Este livro, esta tese, este doutoramento, eu sinto que foi um parto, foi literalmente um terceiro filho que eu tive. E tu dizes assim, bolas, como é que isto é possível? Mas, Porque no primeiro caso foi as duas coisas, foi uma evolução profissional e um filho, e sim. nas duas coisas foi uma evolução profissional de tal ordem que ela, metaforicamente, diz que é como se Sim. fosse um filho. E depois mostrou-me o doutoramento, o livro. Isto porque foram muitos anos da minha vida aqui. Então, isto para te dizer quão misturadas as coisas podem estar. Pois. Que engraçado. Não é mesmo tão na mousse ao ponto de ela Sim, dizer essa frase. sim, Incrível. há coisas incríveis. Mesmo nessa sessão, por exemplo, que aconteceu ontem, nós, muitas vezes os trânsitos, os ciclos de tempo são mais interessantes para processar e perceber o que aconteceu no passado Uhum. do que aconteceu no futuro. Porque muitas vezes as pessoas ficam demasiado presas a expectativas e depois não agem. E isso é uma enorme armadilha para o astrólogo e para as pessoas. Ou seja, nós não podemos dizer vai-te acontecer isto. Claro. Porque a pessoa desresponsabiliza-se e depois aquilo que era suposto acontecer pode mesmo não acontecer. Porque o que era suposto a pessoa fazer na incerteza para se esforçar para conseguir, deixa de fazer. Deixa de atingir aquele prémio e depois de quem é o karma? Se calhar pode ser do astrólogo. Então é Ok. preciso ter sempre muito cuidado com qualquer previsão. Mas, muitas vezes essas técnicas de tempo, o interesse que têm é para entender o passado. Para entender o que é que aconteceu. Porque às vezes já há questões traumáticas que a pessoa põe para debaixo do tapete e que têm uma importância tremenda no presente. Então Pois, às porque vezes é mais interessante para perceber como é que a pessoa se foi construindo. Ok. E pode ser também para entender que, imagina, não sei se funciona um bocadinho assim, vais-me corrigir, mas que se calhar houveram coisas que não ficaram resolvidas na altura, ou que se calhar era um indício para trabalhar aquele tema e que não foi trabalhado e que agora também Sim, pede também um bocado exatamente. disso. Às vezes há ressonância de temas. Ok. Ou seja, se a pessoa tem um trânsito, imaginemos, sei lá, de Marte, ou uma direção de Marte, e tu vais ver, então, mas espera lá, o que é que aconteceu no anterior direção de Marte há 10 anos atrás? E nós percebemos, olha, no teu caso, a direção de Marte foi coisas de família, pronto. Então, se calhar, podem ser novamente questões de família. Outro exemplo, nós estamos a viver este ano uma enorme transição planetária. E um dos ciclos que está associado a essa enorme transição planetária é Neptuno a mudar de signo. Vai sair de peixes e entrar em carneiro. E isto acontece de 13 em 13 anos. Só que esta mudança de Neptuno para carneiro, como é o início do zodíaco,
no fim é o início de um ciclo de 165 anos. Não é só o início de um ciclo... É o início de um ciclo de 13 anos, Claro. mas é um início de ciclo de 165 anos. Até ele voltar Até outra voltar. vez. Exato. Portanto, coletivamente é uma coisa brutal. Irei fazer uma live só sobre isso. Mas importa saber que importância é que isto tem para mim, Neptuno entrar em Carneiro. Então, o que é que acontece? Teoricamente, há pessoas que têm mais ressonância com o planeta Neptuno. Que pessoas? São as pessoas, por exemplo, que têm ascendente de peixes. Uhum. São as pessoas, por exemplo, que têm Sol em peixes ou muitos planetas em peixes. E as pessoas que têm Neptuno muito ativado no seu mapa. Muito ativado porque faz muitos ângulos aos outros planetas. Ok. Ou faz ângulos ao Sol, ou faz ângulos... Nós chamamos aos astros planetas, incluindo o Sol, para simplificar. Sabemos que o Sol não é um planeta. Portanto, ou faz ao Sol, ou à Lua, ou a Marte, ou a Vênus, ou a muitos ao mesmo tempo. Então o que acontece? Como é que eu poderei saber, para além desse significado de Carneiro, que é Neptuno em Carneiro, portanto, eu viver os meus ideais de uma forma mais guerreira, portanto, de uma forma mais proativa e determinada e corajosa e verdadeira, mas na prática o que é que isso significa? Então tu podes ir ver o que é que te aconteceu nos anos em que Neptuno mudou de signo. Eu coloquei isto no Facebook há pouco tempo e foi muito engraçado as reações. E, por exemplo, mudou em 98 para Aquário e mudou em 2011, 2012 para Peixe. Então, pergunta às pessoas, as que têm afinidade com Neptuno, pelas estas razões que eu disse, o que é que lhes aconteceu ou se lhes aconteceu algo significativo em 98 Claro. e em 2011, 2012. E tu já percebes, primeiro, se de facto é um planeta que para ti, se houve enormes mudanças, por exemplo, eu coloquei isto e houve uma imensa gente que disse que esses foram exatamente os anos de maior mudança da minha vida. E a maioria, por exemplo, porque mudei de país, Sim. ou tive o meu primeiro filho, foram coisas deste género. Ou casei-me, ou separei-me, pronto. E então há padrões. Então, para tu perceberes se sim se para ti tem afinidade, verifica essas datas e depois que áreas é que foram afetadas. Sendo que o normal, como em 98 foi para Aquário, que o ciclo de 98 fosse ciclos mais de conhecimentos, ou de amizades, ou de estudo. Uhum. E que o ciclo de Peixe, que foi a partir de 2011, 2012, fosse mais emocional ou mais amoroso. Ok? E agora, como é de fogo, é um ciclo mais de independência, de coragem e de extroversão, por exemplo. Engraçado, estás a dizer isso de 98 e também. Disseste mudança de país, eu acho que foi na altura em que eu também mudei de país. Mudaste de Vim para país? aqui. E em 2011, 2012? Não me lembro. Não te lembras? Então, Mas também estava a tentar ver as coisas, mas é engraçado. Depois, se calhar, até vou. Deixamos o link dessa publicação para a malta também ir lá comentando. não, foi engraçadíssimo. Os comentários foram incríveis. Qual é que foi a história mais surpreendente de alguém que usou a astrologia também para, vou dizer, ficar rico, mas não, obviamente não ficar rico, mas se calhar para ter aqui algum guia a nível ou de carreira ou de investimentos ou não sei, se tens alguma história ou se não, de alguém que até tenha usado mais ou menos a astrologia para isso. Bom, vamos lá ver. Em termos da componente vocacional, já tive bastantes casos de pessoas que estavam à procura de uma identidade de carreira ou de modelo de negócio como empresários e que, através da consulta, perceberam que tinham potencial para fazer coisas que achavam que à partida... Por exemplo, lembro-me de um dos primeiros clientes que eu tive que era marketeer, era publicitário, mas tinha um hobby. E esse hobby era fazer desenhos a lápis de carvão. E, pelo mapa, era claro que era um enorme talento que ele tinha. Ou seja, que tinha um imenso talento em termos da parte de desenho. E a consulta ajudou a acreditar mais e a confiar mais nesse talento, a ponto de se tornar, a partir de certa altura, coisa que hoje é difícil, não é alguém que viver desenhos a lápis de carvão. Quem é que vive? A partir de certa altura começou a viver do desenho a lápis de carvão. E muitas vezes não só isso, como nós direcionamos para pessoas que podem ajudar nesse processo. E já tive, por exemplo, um cliente que na altura ele dava formações para 20, 30 pessoas e o sonho dele era encher enormes pavilhões.
e que nesse processo de 1 ano e meio de acompanhamento ele encheu o pavilhão Atlântico. Portanto, foram 10 mil pessoas, imagina, num processo de acompanhamento de 1 ano e meio, ou seja, ele no início assistia salas para 20, 30 pessoas e queria, pronto, e tinha ambição de depois começou a fazer para 1000, em espaços como Casino de Estoril, para grandes empresas, e em menos de 1 ano e meio encheu praticamente sozinho, aliás, sozinho, o espetáculo foi dele, um pavilhão Atlântico. Portanto, eu lembro que na altura ele tínhamos sessões regulares, de 15 em 15 dias ou de mês a mês, porque ele fazia questão de ter as sessões, e na altura foi uma evolução extraordinária. Mas tenho várias histórias, inclusivamente de pessoas que a querer fazer uma transição de carreira, por exemplo, para se tornarem astrólogas. Ok. Ou para trabalhar em astrologia. Ultimamente tivemos já bastantes casos desses. Por exemplo, teve uma caso de uma cliente que era farmacêutica há 15 anos e que era farmacêutica há 15 anos e que já estava a estudar astrologia connosco há um tempo e que fizemos também o acompanhamento de 1 ano e ela despediu-se do trabalho seguro de farmácia e está feliz da vida. Porque as coisas fluíram muito bem desde o início, Ok. já ganha mais do que ganhava no antigo trabalho, faz o que quer, faz o que gosta, ajuda imensa gente, mas foi preciso ali algum tempinho em termos de crença, e claro que estudo prévio, e já tivemos vários casos desses. Mas, respondendo agora à questão do ficar rico, portanto, já tive vários casos de pessoas em termos de orientação de negócio ou de orientação de carreira, coisas que a pessoa não estava. Por exemplo, lembro-me de uma cliente que trouxe a filha porque estava numa fase crítica de começar a trabalhar e eu tive uma consulta com a filha e disse à filha, pá, tens um potencial comercial brutal em termos de... Ela tinha um curso que não tinha nada a ver, mas Ok. se eu fosse uma grande empresa e tivesse que contratar, eu contratava-te para vendas e para seres comercial. E ela, o quê? Comercial? Eu vendas? E a mãe contacta-me, pá, 2 anos depois, a dizer que a filha estava extraordinária nos trabalhos que tinha tido, que era campeã de vendas, tipo uma campeã comercial a ter resultados históricos e que à consulta lhe abriu-lhe a visão para uma possibilidade de carreira que ela não estava bem a ver, Pois não estava em cima da mesa, não estava muito em cima da mesa. E portanto já tivemos assim várias situações dessas, engraçadíssimas, de mudança de carreira. Agora, na questão financeira, tu perguntas também não só na questão profissional, portanto, Sim, porque a profissional também depois pode ir parar à questão financeira, porque também se a pessoa está mais alinhada e etc, à partida também vai... sim, e às vezes é preciso ver que às vezes a pessoa está muito focada, imagina, num objetivo de carreira e o mapa pode sugerir que a evolução da pessoa não é tanto por aí. Pois. Pode ser mais pela vertente familiar. Também já me aconteceram situações dessas, em que a pessoa teima, carreira, e sempre tive uma cliente, eu estou-me a lembrar agora, que ela era só carreira, e eu assim, ouve lá, mas nesta fase devias estar a me namorar mais, porque tens aqui trânsitos um bocado para esse, e ela, não, mas é carreira. E finalmente abriu e entretanto ficou as perspectivas que ela tinha um bocado fechadas, que era de poder ser mãe, de casar, nananã, abriram-se completamente. Portanto, e ela só tinha olhos para a carreira. Então às vezes é importante alertar a pessoa para, atenção, que a vida não é só isto, ou não é só os filhos. Às vezes acontece, as pessoas, não, mas eu quero é filhos e filhos. Não, mas então e a tua carreira? Também tens um trabalho, também tens aqui coisas para fazer. E às vezes é ao contrário. Mas pronto, para te dizer que, em termos da riqueza, quanto é que vale a pessoa encontrar a vocação? Quanto é que vale a pessoa fazer uma transição de carreira? Poça. Quanto é que vale a pessoa, lá está, estar feliz no trabalho que está a fazer? Quanto é que vale a pessoa ter confiança para fazer uma mudança que há 15 anos que não fazia? Portanto, e às vezes tem empresários, por exemplo, cuja mudança que querem é terem uma pessoa a dirigir o negócio deles, porque eles querem ir à vida deles, não querem já mais gerir negócio, já estão fartos, Sim. já fizeram muita coisa. Então há pessoas que nós acompanhamos para encontrar o substituto ou para encontrar a crença pessoal de que é possível alguém que substitua. Porque quem constrói uma empresa normalmente diz ninguém me pode substituir. É Porque eu fiz isto durante 20 e tal anos, eu conheço as pessoas, os clientes, mas eu sou insubstituível. Não é verdade. Todos temos ciclos de mudança. Pronto, mas agora, em relação à parte estritamente financeira, há muita pessoa que começou a prosperar bastante, muitas pessoas começaram a prosperar bastante com estas mudanças de atitude, inclusive às vezes a termos de saúde, em termos de mudanças de atitude, e começaram a prosperar imenso, ou a valorizar outras coisas, ou a gerir o negócio de outra forma. Portanto, muitas pessoas que prosperaram. Não foi uma prosperidade direta no sentido de
aposta nisto e compra aquilo em termos de investimentos, mas foi uma prosperidade indireta no sentido de redirecionamento de atitude e de foco e de confiança. Bom, nem consigo avaliar quanto é o resultado disso. Mas também já houve aqui casos nomeadamente na área da astrologia financeira, de pessoas que alavancaram os seus recursos financeiros por também terem uma abordagem de astrologia financeira. Devo-vos dizer que é uma área relativamente nova que eu estou a abordar, tem sensivelmente 2 anos. Ainda há muitas coisas que nós estamos a aprender, alguns erros a cometer, mas os resultados já são incríveis. E temos pessoas que já chegaram a nós a dizer assim: se não fosse, por exemplo, o curso de astrologia financeira, eu não teria vendido naquela data, e por ter vendido naquela data, não perdi ou poupei, imagina, 60 mil euros ou 70 mil euros. Porque, por exemplo, no mercado cripto, decidi naquele momento, porque as análises astrológicas iam nesse sentido, decidi vender, depois aquilo desceu tudo e poupou-me esse valor. Portanto, nem tudo são rosas, não acertamos sempre, mas muito mais do que a média, e sobretudo do que a média em termos da área financeira por si só. Claro. Isto requer também outro trabalho a nível pessoal, não só porque como investidor tu trabalhas muito a tua emoção e a tua psicologia, porque os mercados dão-te a volta ao estômago, muitas vezes, quando estás demasiado envolvido, mas também temos tido resultado a esse nível. Pessoas que começaram, nunca tinham, por exemplo, lembro recentemente de uma aluna minha, que depois de ouvir um podcast com um amigo meu, começou a investir em Bitcoin. E agradece-me, a pé juntos, de há 3 ou 4 anos, ter começado a investir em Bitcoin, porque percebeu que podia fazê-lo, por causa desse vídeo, e agora está super bem nesse aspecto. Ou seja, vai acumulando, e a Bitcoin na altura estava para aí a 10 mil euros, ou assim, uma coisa assim. E portanto, já houve pessoas que começaram a fazer processos nesse sentido. Começar também a acreditar que também tem uma via como investidor e não só como trabalhador. Mas nesse campo, nós estamos ainda a estruturar passo a passo. Há muitas coisas maravilhosas que já fizemos, mas há aqui também armadilhas no caminho que nós estamos a desmontar e que muitas vezes tem a ver com a psicologia dos mercados. Sim, e aqui também pegando um bocadinho com aquilo que disseste há bocado de que realmente também há mais, além do que aquilo que a pessoa... Imagina, a pessoa quer se focar em investimentos, a pessoa quer se focar aquilo. Às vezes, trabalhando outras coisas noutras áreas, indiretamente, depois aquilo se pode resolver. Eu lembro muito, eu acho que é no e-book sobre Saturno, que falas um bocado disso, ou seja, de, ok, se a pessoa resolve o seu Saturno, conforme a casa, etc., depois pode abrir ou pode funcionar melhor certas áreas, outras áreas da vida dela, nomeadamente também a parte financeira. É assim. Exatamente, e, pronto, e essa é uma das grandes questões que surgem, que é a pessoa pensar assim: bem, eu agora vou começar a investir e vou ficar rico, porque é tudo fácil, os mercados sobem, eu fico rico, ponho lá o dinheiro e não tenho que fazer mais nada, ou estou só a investir. O João faz análise do Com mercado. que tu fazes análise do mercado, dizes quando é que vais subir e descer, ótimo, eu ponho ali, maravilha. Bom, não é bem assim. Não é bem assim porque há sempre aqui também um processo espiritual de evolução metido ao barulho. E imagina o seguinte, que eu forneço informação aos clientes, imagina da astrologia financeira ou de um cliente que tenha acompanhamento por causa da questão dos investimentos e que faça um prognóstico do que é que acho que vai acontecer no mercado no próximo ano. E que o meu prognóstico está 80% certo. Ou seja, 80% das vezes, ou dos meses, aconteceu basicamente aquilo. Mas 20%, 15 a 20% do tempo, não aconteceu exatamente aquilo e até pode ter acontecido o contrário. Se uma pessoa que não esteja a trabalhar o seu processo pessoal de crescimento, ou seja, que não esteja a fugir dos seus problemas e a querer olhar para os investimentos para fugir dos problemas e para fugir de se trabalhar como pessoa profissionalmente e pessoalmente, ou seja, na relação com os filhos, na relação com a mulher ou com o marido, na relação com o seu corpo, na produtividade que tem, naquilo que tem para dar ao mundo, nos seus talentos, se a pessoa não estiver a fazer isso, que eu chamo o trabalhar o Saturno, que são as áreas mais difíceis, e a tirar partido do seu melhor, o que é que pode acontecer? A pessoa dessa informação vai usar para as suas decisões exatamente os 20% que estão errados. E em vez de fazer dinheiro, perde dinheiro. Em vez de fazer dinheiro, perde dinheiro. Enquanto que aquela pessoa que está mais comprometida no seu processo
ou porque trabalha o seu corpo, ou porque trabalha os relacionamentos amorosos, afetivos, ou porque trabalha as áreas de vida que sente que falha repetidamente, e portanto está-se comprometido com a sua evolução e não deita a toalha ao chão e vai à luta. Essa pessoa tem maior probabilidade de tomar as decisões com base nos 80% de informação que estão certos. E, portanto, de fazer dinheiro com a informação em vez de perder dinheiro com a informação. Logo, eu gostaria que os meus diagnósticos ou prognósticos estivessem 100% corretos, mas sei que espiritualmente vão ter uma ou outra armadilha pelo caminho. Isso faz parte. E quanto Sim. mais eu evolua no meu processo, também mais o diagnóstico poderá ser certo. Por exemplo, eu, nos 3 anos que fiz o curso de Astrologia Financeira, nos 2 primeiros anos, eu, por exemplo, fazia bastantes jejuns quando estava a fazer o curso, meditações e fazia surf. Uhum. E neste último ano fiz menos vezes. Ou seja, neste último ano, nesta última análise deste último ano, 2025, quando estava a criar o curso, não foi um hábito que eu tivesse feito tanto como nos 2 últimos anos. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu estava menos conectado intuitivamente. E, portanto, as minhas leituras técnicas foram não tão boas quanto os 2 anos anteriores. E havia uma coisa que eu já sabia que era um risco astrológico, Marte em Caranguejo, e que tinha a pulguinha atrás da orelha a dizer-me atenção a esse Marte em Caranguejo que é extremamente traiçoeiro e que pode dar um primeiro trimestre bastante mais pessimista do que tu estás a pensar, sobretudo fevereiro. E eu, como não estava conectado, não me liguei a essa informação. Coisa que ao longo dos outros 2 anos estava mais ligada. Então isto para te dizer que tu pensas assim, mas o que é que meditar tem a ver com fazer análise técnica? O que é que jejuar tem a ver com fazer análise técnica astrológica? O que é que uma coisa tem a ver com outra? Porque o teu conhecimento é o mesmo. O que é que surfar pode-te ajudar a fazer melhores diagnósticos? E eu digo-te, ajuda brutalmente. Porque isso é não só a trabalhar o meu Saturno como o meu Sol, mas conecta-me e coloca-me num estado energético de clarividência mental e de conexão intuitiva que me permite analisar de uma maneira mais pura e limpa a informação que eu tenho à frente. Porque se eu estou na pressão de fazer isto ou aquilo, a minha mente fica turva e analiso os planetas não de uma maneira tão cristalina e tão neutra. Fica mais influenciado, por exemplo, pela emoção do mercado no momento. Ou seja, fico mais envolvido na emoção do mercado, não tão neutro. Logo, fico mais enviesado em termos da leitura. Então isto é válido tanto para os alunos ou os mentorados da astrologia de investimentos, trabalhar o Saturno, como para o próprio analista. E, por exemplo, a nível também de... Ou seja, isto é tudo... Tu tens toda uma preparação também para fazer este tipo de previsões a nível de mercados financeiros, etc. Na realidade, tu dirias que se calhar em mercados financeiros, ou, nesta parte da astrologia financeira, não sei se seria assim, mas dirias que qualquer pessoa poderia aprender sobre astrologia ou aprender sobre... Há um perfil específico de dizer, olha, este tipo de pessoa se calhar vai mais... ou tem mais facilidade em aprender astrologia, outros não, ou pode ser mais geral, ou simplesmente, ok, algumas pessoas têm interesse em astrologia numa ótica mais do utilizador, para saber sobre si, sobre os seus trânsitos, e há pessoas que se calhar estão mais... imagina que se calhar até olhem e dizem, eu até gostaria de aprender sobre como analisar este trânsito, ou como dar consultas, ou como fazer isto que o João faz. Ou seja, há algum perfil em relação a isso? Pronto, 2 perfis. O perfil da pessoa que se pode tornar astróloga e o perfil da pessoa que tem interesse em astrologia, mas para consumo. Uhum. Pronto. O perfil para consumo, ou seja, para ter consultas ou para ter leituras, mas não quer tanto ser astróloga. Tem curiosidade, pode fazer um curso ou outro, mas não... Algo para ela mesma, para ela Sim. se conseguir. Então, para a pessoa ser astróloga, em termos de perfil, no meu entender, tem que ter os seguintes ingredientes. Tem que ter, para já, é conveniente ter terra, porque a astrologia exige paciência. Okay. Ou seja, ao contrário do que as pessoas pensam, por exemplo, a maior parte dos astrólogos homens em Portugal são signo terra. Okay? É preciso, na minha opinião, ter alguma terra, porque é preciso ter paciência e estudo.
Ou seja, isto é uma coisa que também demora o seu tempo a integrar e que requer paciência, às vezes em detalhes. Requer paciência em detalhes. Requer estudo, persistência, paciência em detalhes. E também sentido prático, porque é muito fácil a pessoa viajar na maionese com os planetas e de repente começar a filosofar sobre não sei o quê, isso é a coisa mais fácil do mundo. E o que é que isso ajuda a pessoa? E, portanto, para ter depois resultado com clientes, uma coisa é estudar e querer ser astrólogo, outra coisa é ter a formação de astrólogo e ter clientes. Para ter clientes, a pessoa tem que ter uma abordagem muito pragmática da vida e uma abordagem pragmática da astrologia. Logo, ajuda a ter terra, no meu entender. Mas depois tem que haver água no sentido de empatia, a pessoa tem que saber escutar o cliente, tem que ter um bocadinho de ar, porque tem que saber comunicar, e tem que ter um bocadinho de fogo para também saber motivar e inspirar. Mas eu diria que o fogo é o menos importante dos elementos para quem quer ser astrólogo. Apesar de ser o elemento da espiritualidade e divino. E que a água e terra são os mais importantes a pessoa ter, água e terra, dominantes, mas com uma pitadinha de fogo e de ar que convém. Dito isto, claro que há astrólogos de ar também no mundo. Sim. Claro que há astrólogos sei lá, de fogo. Têm o seu estilo diferente. Tem um estilo, normalmente um astrólogo de fogo. Por exemplo, há aí um astrólogo de fogo aí na praça, um novo, e tu vês logo que ele é um astrólogo de fogo, porque são autoelogios permanentes. E só posta histórias de elogios dos clientes. É tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. E tu vês que um astrólogo de fogo põe-se no centro. Eu é que sou o herói, eu é que... Cada um tem o seu estilo. Tranquilo. Um astrólogo de ar está sempre a fazer lives no Instagram ou no YouTube. Está sempre a aparecer com pessoas, entrevistas. Portanto, há espaço para toda a gente. Pessoalmente, eu acho que para ser um bom astrólogo, no sentido de bom investigador e técnico e consultor da astrologia, convém que tenha terra e água dominantes. E Touro ajuda, Virgem ajuda. E da minha experiência dos meus alunos, a maior parte dos meus alunos, e agora vamos à parte dos outros, que são pessoas que se interessam, normalmente são mulheres, é um público muito feminino, porque as mulheres estão mais abertas para a espiritualidade. Os homens acham que isto é da treta, porque não é ainda científico, mas é científico. Já agora, homens que estão aí de terra, isto pode ser analisado cientificamente. Faltam pessoas que se dediquem a criar estatísticas como deve ser, respeitando os princípios da astrologia, mas para lá caminhamos. Mas normalmente são mulheres, e são mulheres da água. Porquê mulheres da água? Porque são mulheres também mais sensíveis ao transcendente e naturalmente também um bocadinho mais intranquilas e inseguras. Ou seja, precisam de mais respostas externas, ou mais respostas da espiritualidade, ou mais respostas de outros. Portanto, não têm tanta facilidade em resolver as questões por si. Precisam de mais apoio. Então, o típico de quem vai para consultas e para cursos, público feminino, de signos de água. Muitas vezes também parecem signos de terra, mas são signos de terra mais femininos, tipo, por exemplo, touro. Então, caranguejo aparece imenso, como clientes e como alunos. Peixes aparece imenso, como cliente e como alunos. Touro vai aparecendo, apesar de ser um signo não tão... acaba por ter uma vertente... É como se o touro também soubesse apreciar a beleza e a verdade da astrologia. Ou seja, consegue perceber a beleza da astrologia, portanto, do ponto de vista estético, artístico, e também percebe o valor da astrologia. Ou seja, percebe que isto é qualquer coisa de concreto. Então, e também há a componente humana, a componente social humana, que também gosta. Mas são os signos mais comuns. E já tive um grupo de alunos que fez um estudo sobre isto e chegámos exatamente a esta conclusão. É sério? Exatamente a esta conclusão. Não é tanto escorpião, é mais caranguejo e é mais peixes. Por exemplo, recentemente fiz um curso de técnicas de orientação profissional com astrologia. E 75% das pessoas eram signos de água, caranguejo ou peixes. 75%. Depois os outros 20% eram terra, exatamente. Ou seja, 95% dos alunos eram terra ou água, mas desses a esmagadora maioria era água. Depois havia um de ar, não havia um único de fogo. Um único. Curioso, é? Curioso. Mas isto é muito comum aparecer nos grupos de astrologia. É muito curioso e muito comum acontecer. E portanto é isso, ou seja, em termos das pessoas que têm perfil
para ser astrólogos, na minha opinião, têm que ter estas características. Não quer dizer que pessoas com outra energia não possam ser. Mas a partir de certa altura, por exemplo, de fogo a dar, vão querer aparecer na televisão a falar de signos, por exemplo. Ok. Portanto, na minha ótica do puro sangue, desculpa-me o termo, puro sangue astrólogo, um puro sangue astrólogo tem que saber de todas as áreas da astrologia. Bem, tem que estudar a vida toda, tem que se interessar por investigação, tem que genuinamente se interessar por ajudar o outro ser humano, tem que genuinamente saber ouvir o ser humano e saber ser empático. Não é, estou aqui para esta pessoa gostar de mim como astrólogo e depois elogiar-me e tal, sou muito bom. Não. Tem que genuinamente querer ajudar a pessoa. E tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E tem que ter aptidão para o detalhe também. Porque muitas vezes a astrologia requer detalhe. E tem que ter essa aptidão. E há bocado estavas a comentar que até tiveste alunos que se tornaram astrólogos, mas que não era o objetivo de tornarem-se astrólogos, mas começaram se calhar por aprender algumas coisas, etc. Por exemplo, para alguém que quer aprender se calhar um bocadinho o básico, o que é que tu recomendas? E para alguém que se calhar quer testar ir por esta via de astrologia, até de dar consultas, etc., o que é que recomendas? Bom, na nossa escola nós estamos agora a reformulá-la, mas temos já uma estrutura bastante desenvolvida a esse nível. E eu diria, para quem quer experimentar para ver como é que é estudar astrologia e saciar a curiosidade e saber o básico, é o nível 1. Nível 1 da astrologia integrada, da nossa escola, Centro de Estudos Integrados de Arquétipos. Portanto, o nível 1 vai saber o que é que são os elementos, melhor, e de uma perspectiva também proativa, ou seja, nós não explicamos só, olha, este é o elemento tal, não, explicamos. Então, e se a pessoa tiver falta de elemento, o que é que pode fazer? Então, e se a pessoa tiver falta de elemento ar, o que é que pode fazer? Ou seja, é sempre com uma ótica de coaching e de sugestão de ação para a pessoa melhorar-se. Não é numa perspectiva passiva só diagnóstico. Saber o que são as casas e também o que é que há para fazer em cada casa, em termos de atitude e de lá está, proatividade. Ou seja, quais é que são os desafios e oportunidades da casa. Os signos, a mesma coisa. Os planetas, a mesma coisa. E um bocadinho da interação entre os planetas, chamados ângulos. Portanto, isso é o nível 1. Portanto, o nível 1 já tem o básico para olhar para o mapa e aquilo não ser chinês e até ter uma leitura muito interessante. O nível 2 é um bocadinho mais profundo e já articula mais as relações entre os planetas, os ângulos. Já aprofunda mais a interpretação de cada planeta num signo ou numa casa. O que é Marte em peixe, por exemplo? O que é Marte em caranguejo? Já é um bocadinho mais profundo a esse nível. E já desenvolve mais a ótica da interpretação. O que é que são as regências? O que é um regente de uma casa? Que importância é que isso tem? O que é que quando se olha para o mapa e está todo espalhado, o que é que isso pode querer dizer? Ou quando está todo concentrado, o que é que isso pode querer dizer? E como é que se pega no mapa para começar a interpretar? Pronto, isso é o nível 2. O nível 3 já é uma noção simples, mas já bastante útil, de técnicas de tempo. Ou seja, que técnicas e que abordagens de tempo é que se pode ver no mapa para perceber a evolução da pessoa ao longo da vida. Por exemplo, as casas estão associadas também a fases da vida. Por exemplo, a casa 5, tipicamente, é a fase da adolescência, entre os 14 anos e os 22. Mas a casa 6 é a casa típica dos 21 aos 28 anos. Então, nós damos uma panorâmica das idades típicas dos planetas, qual é a idade de um planeta típica. Por exemplo, a idade de Marte é tipicamente os 40 e início de 50. Então, onde eu tenho Marte, eu vou viver sempre, mas aqueles desafios e energias, sobretudo entre os 41 e os 56 anos, eu vou sentir mais esses desafios. Okay. Então, temos uma ideia de que tempos é que estão associados a cada casa, que tempos é que estão associados a cada planeta, que técnicas de tempo é que existem, como por exemplo os trânsitos, e damos exemplos, que outras técnicas é que existem, como por exemplo as progressões ou as direções, e explicamos como é que funciona, qual é a importância, por exemplo, teres um astro como o Sol no grau 5, imagina de Sagitário, seres o Sol no grau 5 de Sagitário, significa que aos 25 anos, que é o número de graus até ele chegar a Capricórnio, vais viver uma grande mudança no sentido de tornar-te mais capricorniana e menos sagitariana, ou seja, menos de acreditar e de idealizar e de viajar e mais de trabalhar e produzir e de ser responsável. Então podes viver uma grande mudança de trabalho, por exemplo, aos 25 anos, mas 30 anos depois, aos 55, o Sol entra em Aquário. São 30 graus depois, que nós convertemos em anos, portanto dá aos 55 graus, que são anos de vida, simbolicamente o Sol entra em Aquário. O que é que isso significa? A pessoa vai deixar de ser tão Capricórnio, ou seja, tão rígida, se calhar focada no trabalho,
e vai se tornar mais intelectual, ou mais sociável, ou mais comunicativo, ou vai ligar mais aos amigos, ou vai fazer querer ou vai querer fazer mais cursos, ou até pode mudar de país, porque o Sol em Aquário é o exílio do Sol, então pode se exilar para outro país, num sítio diferente, com comunidades diferentes, línguas diferentes. Então, nós estudamos no nível 3, introduzimos a base da leitura de tempos do mapa. Ok. Pronto, isto é o básico. Então, mas se a pessoa já quiser começar a dar consultas, Exato. então aí convém fazer o nível 4. Para além destes 3, o 4. Porque no 4 nós já damos a base também de aconselhamento em áreas específicas. Por exemplo, vocacional. Por exemplo, de relacionamento. Por exemplo, padrões de comportamento. E também uma base de como é que se pode, numa ótica de consulta, as posturas que se deve ter. Então isso é o básico dos básicos para quem se quiser começar a levantar voo, 4 níveis. Já tem o grau de iniciado, digamos assim. E já está pronta a fazer uma leitura em condições, desde que faça os exames, desde que faça os testes, que estão na plataforma digital, está em condições para começar a fazer uma leitura de mapas. E houve muita gente, eu devo dizer isto até com uma certa. Eu tive muitos alunos que eu até nem dava, vou ser extremamente franco, alguns deles eu não dava muito por eles, como astrólogos, e que deixaram as suas carreiras, tipo ramo imobiliário, ramo de restauração, ramo, sei lá, até de engenharia, deixaram as suas carreiras para se dedicar à astrologia só com 4 níveis. Só com 4 níveis de astrologia, começaram a experimentar leituras, a verem que aquilo funcionava, com o conhecimento que tinham, só dos 4 módulos, e começaram a perceber, olha, isto funciona mesmo, as pessoas gostam, isto tem adesão e realmente ajuda as pessoas, e eu sou capaz de ler com esta base. Despediram-se, começaram só a fazer isso. E hoje em dia trabalham como astrólogos. Tiveram casos desses, que nem estudaram até muito além, nem fizeram os níveis mais avançados, que só com os instrumentos de base começaram a construir uma carreira nova. Okay. É incrível. É claro que há pessoas que depois que querem mais estrutura, ou seja, pessoas que querem sentir-se mais seguras com mais conhecimento. Então nós temos toda uma via, quase desde licenciado a mestrado a doutoramento. Ou seja, não é de uma forma tão formal, porque eu acho que mesmo o sistema de educação tem que mudar, aproveitando a componente online, mas temos graus. Se a pessoa, por exemplo, se a pessoa nesses 4 módulos, iniciado, mas se quiser mais avançado, são 8 módulos. E tem várias áreas à escolha. Se quiser uma coisa mais tipo mestrado, pode ser 12 módulos e fazer mais um projeto. Para além dos exames, fazer um projeto. E se for uma coisa mais profissional, no sentido de dizer, esta pessoa é mesmo astrólogo dos pés à cabeça, 24 módulos, os exames todos e pelo menos 2 projetos, idealmente um livro ou um vídeo. Ainda estamos a trabalhar essa parte, mas portanto há vários graus. Mas a pessoa só com o nível de iniciado já pode levantar voo e começar a fazer sessões. Pronto, com a qualidade do iniciado, com as armadilhas do iniciado, e depois ir desenvolvendo, ir aprendendo outros módulos ao longo do tempo. Mas há muito caminho para aprender e há muitas áreas de especialização na astrologia, devo dizer. Ok. Tens no total de 12, é isso? Fazes logo os 12? São 12 áreas. 12 áreas, mas 12 áreas do curso. Ok. Mas cada área, a partir da área 7, tem subdivisões. Vou dar o exemplo. Os meus 6 módulos são só 6 módulos, é do nível 1 ao 6. Sim. Por exemplo, o nível 5 é perceber melhor o que são as lunações. Tanto a progressão secundária, como no mapa, como as partes arábicas. O nível 6 é uma coisa mais técnica. O nível 6 é perceber mais sobre as dignidades, sobre a interpretação, sobre a importância do nascimento e do propósito de vida, relacionado com o propósito de vida, a simbologia dos graus e alguns outros detalhes importantes. Este é o nível 6. Portanto, o nível 6, 5 e 6 são mais técnicos, mas são a base técnica também fundamental para quem quer mesmo exercer profissionalmente a sério. Okay. Pronto. Mas a partir daí, os agrupamentos, por exemplo, o agrupamento 7 são, por exemplo, vocacional, astrologia vocacional, coaching, astrologia de relacionamentos, por exemplo, práticas de interpretação da astrologia natal, astrocartografia, são o nível, por exemplo, o agrupamento 7. O agrupamento 8 são áreas mais técnicas e que envolvem tempos, como direções simbólicas, progressões secundárias, cálculo astrológico, software astrológico, estatística astrológica. O agrupamento 9 é chamado astrologia cultural. Ou seja, são ramos da astrologia que puxam mais para a parte mitológica ou cultural. Por exemplo, a astrogenealogia, a junção entre a mitologia clássica, entre a astrologia clássica e as constelações familiares. Portanto, isso é a astrogenealogia, está no agrupamento 9.
Mitologia clássica, está no agrupamento 9. Astrologia da mensagem, de Fernando Pessoa, que é outro módulo que temos, com base num livro que eu escrevi. É outro módulo, se a pessoa quiser. Mas também há outras áreas que vão surgir dentro do agrupamento 9, como relacionados com literatura ou outras vertentes. O agrupamento 10, astrologia horária. Astrologia horária 1, horária 2, horária desportiva, horária financeira. Agrupamento 11 é uma astrologia mais ritualística e eletiva, ou seja, escolher momentos para determinadas coisas. Isto é astrologia eletiva, é um dos ramos tradicionais da astrologia. E desses derivam outros, como a astrologia talismânica, ou seja, eleger momentos para se fazer talismãs sobre certas. E o que é que isso implica em termos espirituais, em termos de contrato espiritual que pode estar a estabelecer, como uma entidade angélica, digamos assim. A astrologia, magia astrológica, também podemos ter com a ajuda de outros parceiros que temos que vieram da nossa escola, que foram formados na nossa escola e que também estão a fazer módulos e estudos astrológicos. E, por fim, a área 12, que é a astrologia mundial ou mundana, que inclui a astrologia mundial, inclui a astrologia de Portugal, inclui a astrologia financeira, por exemplo, inclui a astrologia dos ciclos, por exemplo, geofísicos, como até dos terremotos, e astrologia histórica. Portanto, isso é mais o agrupamento 12. Ou seja, até ao 6 é o módulo por módulo. A partir do 7º há uma diversidade de oferta consoante a especialização que o aluno queira ter no futuro. Ok. E ele poderia, por exemplo, posso fazer os módulos, imagina, do 1 ao 4 e depois escolher um Pode, sim, diferente. senhora. Pode fazer do 1 ao 4 e depois fazer o módulo de coaching. Por Pode fazer um do ao exemplo. 4 e fazer o módulo de astrologia vocacional. Ok. Ou da astrologia de relacionamentos. Ou da astrologia astrogenealogia. A partir do 4, pode fazer da astrologia mundial. Pode fazer da astrologia financeira. Aliás, pessoas de fora podem entrar em qualquer módulo. Nós temos essa política. Ok. É da responsabilidade deles, se têm o básico. Nós dizemos, olha, convém ter o básico disto, disto e disto. Claro, porque depois vai ser falado depois no módulo mais à frente e a pessoa não está ali um bocado perdida nesse sentido. Ok. Sim. Mas Ok, estamos ok. abertos a pessoa poder entrar. Por exemplo, uma pessoa de fora pode fazer o curso de astrogenealogia. Tem que saber o básico dos elementos. Portanto, Ok. mas sim. E a nível, por exemplo, de. Por exemplo, não sei se tens algum tipo de acompanhamento mais a longo prazo, etc. Há bocado estavas a falar que tiveste um acompanhamento de uma pessoa quase até de um ano e que até tinham consultas mais regulares ou reuniões mais regulares. Sim, nós temos acompanhamento de pessoas. Por exemplo, falei desse caso, dessa mentorada que queria também ser astróloga. Outra que queria mudar de área. Por exemplo, também tivemos uma mentorada que era diretor de um hospital há 30 anos e que percebeu na mentoria que tinha outro sonho profissional e que conseguiu estar agora a viver esse sonho. Ok. E que é estudar a área da longevidade e dar aulas de longevidade e de como envelhecer saudavelmente, imagina. E portanto mudou radicalmente e foi durante a mentoria que ela fez esse salto. E tivemos esse outro caso muito interessante também da pessoa que se tornou astróloga. Tivemos outro caso recentemente, uma pessoa que durante a mentoria percebeu que de facto poderia se tornar, trabalhava em farmácia, numa empresa farmacêutica. Essa outra não é a mesma que falei há pouco, é outra cliente mentorada e que trabalhava em indústria farmacêutica e percebeu durante a mentoria que podia trabalhar liberal. Ou seja, podia fazer consultoria farmacêutica, mas como liberal. Moral da história. Está a fazer agora retiros, despediu-se, está como consultora liberal da área farmacêutica, mas à parte faz cursos de Reiki, faz retiros, faz formações de libertação da Kundalini e muitas outras coisas. E está feliz da vida. Pronto, isto tudo percebeu aos 40 e poucos anos numa mentoria. Mas, respondendo à tua pergunta concreta sobre a questão da pessoas que fazem mentoria para se tornar astrólogas, tivemos vários casos e recentemente tivemos um caso de uma aluna que tinha um negócio de joias. Um negócio de joias, mas o sonho era fazer coaching astrológico. Pronto. E que neste momento já está a fazer isso. Ou seja, que durante a mentoria fez a transição com base nos módulos que foi fazendo, ou seja, foi fazendo módulos de astrologia connosco, foi fazendo os cursos, e ao mesmo tempo foi tendo o acompanhamento técnico das dúvidas que ela tinha, de casos que tinha, para acompanhar, questões que ela tinha, práticas e técnicas, mas também no seu processo pessoal de crescimento. Ou seja, no fundo nós acompanhamos a pessoa nas suas dúvidas. Por exemplo, às vezes a pessoa tem às vezes um bocado de receios da reação da família, ou da reação dos amigos, para se dedicar a isto. E portanto, trabalhamos essa parte psicológica, trabalhamos as questões que a pessoa pode ter, até às vezes decisões que tenha, ou por causa dos espaços,
ou não vai fazer as sessões, ou não vai fazer os espaços físicos, Uhum. ou como abordar os clientes novos, como gerir a questão das cobranças, cobro à cabeça ou não cobro à cabeça, qual é que é o valor que posso cobrar ou não posso cobrar. Portanto, essas questões todas nós também falamos na mentoria, ou seja, acompanhamos o processo pessoal de transformação, mesmo coisas que uma pessoa está a gerir questões familiares Claro. e questões técnicas de se tornar astrólogo ou coach. E, portanto, juntamos as duas peças. E tivemos vários casos e ultimamente continuamos a ter e também estamos a acompanhar várias pessoas nesse sentido, que têm por exemplo, estou-me a lembrar de outra cliente que trabalha numa grande empresa e tem 50 e poucos anos. Mas o sonho é ser astrocoach. E já está a ser em paralelo com a empresa e já lhe surgiram clientes da própria empresa que querem fazer coaching com ela. Pronto. Ok. E portanto ela está a fazer a transição e já está a fazer isso com resultados. Ok. Portanto, mas cada pessoa tem o seu ritmo, o seu tempo, o seu contexto. Há pessoas que têm contexto que precisam ter mais segurança por causa das questões do marido ou dos filhos. E, portanto, cada um tem a sua velocidade de aprendizagem. É mais fácil quando se é novo. Quando se é novo e não se tem filhos, é muito mais fácil dizer vou deixar esta carreira e dedicar-me só à astrologia. Claro, vamos Mas quando a lançar. pessoa tem 50 e tal anos, já há certos encargos de financeiros, habituou-se por causa do ordenado que tinha da empresa, portanto já há um ordenado muito bom. Tem os filhos na faculdade ou quase, tem o marido, não. Para algumas pessoas é mais fácil, mas para outras é mais difícil dar o salto. Portanto, depende. Ok. E, por exemplo, esta mentoria ou este acompanhamento que tu tens é basicamente, ou pode ser para quem, neste caso tens tido alguns exemplos de pessoas que até, ou seja, tinhas estas pessoas que até queriam transitar para uma via mais sobre a astrologia, etc. Mas também não sei se fazes esse mesmo acompanhamento ou essa mentoria para outras pessoas que se calhar até o objetivo não é a parte da astrologia, mas têm outros objetivos, não sei se... Sem dúvida, tudo o que tem a ver com a pessoa vem fazer mentoria porque quer mudar algo na vida. Ok. Ou seja, ou quer expandir os resultados que já tem, que são bons, mas quer que sejam melhores, ou quer mesmo mudar de carreira ou de estilo de vida, ou cuidar-se melhor, ou olhar mais para outras áreas de vida. Isso é comum em todas elas. Nem toda a gente vem para quer ser astrólogo, não. Há pessoas que sim querem mudar para outra carreira diferente, e há pessoas que querem simplesmente ter mais resultados no negócio que já têm, e há pessoas que querem mudar estilo de vida nos relacionamentos pessoais que têm. Portanto, dá de tudo. Ia-te perguntar também, a nível de, ou seja, tens aqui a parte do acompanhamento, etc., dos cursos. Sei que há uma coisa que é um bocadinho mais exclusiva contigo e que quando há, mais vale aproveitar, que são os eventos presenciais. Ou seja, não costumas ter assim tantos eventos presenciais, até porque acredito que requer também toda uma energia, uma preparação completamente diferente, mas, por exemplo, para este ano, o que é que tens aí a nível de eventos presenciais que possam vir, ou o que é que normalmente costumas ter, e se há algum este ano, se não há, como é que... Sim, André, é interessante porque eu antes do Covid, no Covid aconteceram duas coisas, ou por alturas do Covid. Eu antes do Covid fazia quase 2 fins de semana de eventos por mês. Fins de semana em hotéis, ou às vezes até retiros. Um, e depois, na altura do Covid, tive um filho e aconteceu o Covid. Então eu passei radicalmente a mudar o meu estilo de vida por uma ótima razão, no caso do meu filho. E hoje em dia dou muito menos eventos presenciais. As pessoas perguntam-me sempre quando é que faz eventos presenciais. Mas eu gostava de estar contigo presencialmente. Quando nós fazemos, como fizemos recentemente, o feedback que nós temos é estrondoso. É mesmo estrondoso. Porque o que é que nós fazemos nos eventos presenciais? Sobretudo, aplicamos algo que não é tão fácil de aplicar online, mas também se pode aplicar, que são constelações sistémicas. Ok. E, portanto, fazemos processos mais emocionais com a presença física, não é? Sobretudo temas que as pessoas têm que vão ser constelados. Portanto, é o método das constelações sistémicas, organizacionais e familiares. Por exemplo, o último evento que tivemos foi sobretudo constelações organizacionais, ou seja, para as pessoas perceberem melhor as suas questões profissionais. E o feedback que temos é que foi estupendo. Em termos dos insights e da clareza que as pessoas levaram daquilo e da força e da confiança, Ok. para perceber o que é que estava a funcionar bem e mal e para onde é que deviam estar a direcionar os focos de carreira e qual é que é a atitude com os clientes, se esta opção de carreira era certa ou não era certa. Portanto, houve ali imenso trabalho que foi feito e sempre num contexto de muito prazer, porque nós conduzimos isto, é como se fosse uma festa, para ser muito honesto, porque também temos movimentos para balançar às vezes os momentos mais tensos que pode haver nas constelações sistémicas. Uhum. Nós também temos sempre momentos lúdicos, que é da forma como abordamos o evento, que às vezes momentos de dança e de música, para que as pessoas saiam de lá e saem de lá com a energia completamente no auge. Vou dar só um feedback, um testemunho recente. Por exemplo, essa é uma dessas mentoradas que está a transitar para a astrologia e que também vem aos eventos. Um dos feedbacks que teve recentemente foi: eu, quando venho dos eventos,
e como este aconteceu neste último, a sensação que eu dou é que dei um salto quântico. Ou seja, como se o acompanhamento online é ótimo, mas estar lá imersa no evento e com aquelas pessoas e viver aquilo tudo, parece que há uma aceleração brutal no meu processo. Então eu sinto-me mais confiante, sinto-me mais iluminada, sinto-me com mais coragem, sinto-me com mais esperança, energia, alegria, e para mim é um salto quântico. É uma aceleração energética enorme no meu processo quando eu vou ao evento. Foi um dos feedbacks recentes que tive desse evento. Portanto, nós, para Breze, o que é que está programado? Está programado aquilo que é o tipo de evento que nós melhor feedback tivemos ao longo dos últimos anos, que é um retiro. Ok. E no retiro, que é um retiro que vai ser de 4 dias, de 24 a 27 de Abril. Ok. Portanto, vai ser na zona do Alentejo, perto de Vila Viçosa, num espaço magnífico, que é dado de Slow Art of Living, ao pé de Vila Viçosa, como eu estava a dizer. Espaço magnífico, ótimas condições mesmo de alojamento. As pessoas não estão em camaratas, estão em quartos com ótimas condições, ótima comida, sítio estupendo. E um dome, piscina, se quiserem, e muitas outras coisas. E sala de jogos e tudo. E no retiro nós juntamos o melhor que nós temos, que aprendemos, que experienciamos com alunos e com clientes em 4 dias. O que é que isto significa? Vamos falar da astrologia? Sim. Mas como a astrologia é algo mais intelectual e nós estamos ali presencialmente, faz sentido articular isso com outras experiências vivenciais que combinam muito bem, porque é um trabalho de desenvolvimento pessoal que está a ser feito e que ajuda a empoderar as pessoas. Como, por exemplo, yoga. Vamos ter uma professora de yoga a fazer yoga todos os dias de manhã. Ok. Vamos fazer meditações ativas variadas, uma diferente em cada dia, normalmente ao final do dia. Vamos ter constelações sistémicas, é um dos pratos fortes, e que quando é feito em ambiente de natureza e retiro, ainda é mais potente. Em princípio, teremos também prática de rebirthing, que é uma técnica de limpeza energética e de libertação de tensão interior através da respiração. Em princípio. Vamos ter coaching, também na componente financeira. Vamos ter meditação que não ativa, ou seja, meditação mesmo mais clássica, Vipassana. Vamos ter música, vamos ter natureza, vamos ter dança. Deixa eu ver se me estou a esquecer de alguma coisa. Vamos ter... portanto, é um trabalho integrado em que as pessoas... vamos ter espiritualidade, ou seja... vamos falar também sobre fazer exercícios sobre a intuição, ou seja, usar a intuição na vida, como é que nós conseguimos distinguir a emoção da intuição, que exercícios podemos fazer para trabalhar a intuição e esta conexão divina, e espiritualidade, claro, já está implícito, mas o que interessa é que o evento como um todo, pelo menos a experiência que temos dos outros eventos, é que os 4 dias sabem a semanas de prazer e de intensidade, ou meses, e que fica uma memória para o resto da vida. E muitas vezes, da experiência que temos, as pessoas que não se conheciam de lado nenhum ficam amigas para sempre em 4 dias. Ficam amigas para sempre em 4 dias, pela intensidade e profundidade dos laços que são ali trabalhados. Mas claro que levam ferramentas para o resto da vida. Já tive uma vez num retiro, lembro-me de uma rapariga que disse: olha, eu depois de ter feito o retiro contigo, passei espontaneamente a acordar sempre às 7 da manhã. Uau. Depois de ter... E por acaso foi um retiro que até fizemos no Meco, nessa altura. Depois de termos acordado às 7 da manhã no retiro do Meco e fazer yoga, eu a partir daí, o meu corpo fez um clique e a partir daí levanta sempre às 7 da manhã. Depois faço desporto e foi ali no retiro. Tivemos outros casos de pessoas que mudaram a vida amorosa, que depois vieram-nos agradecer nos retiros seguintes com o namorado. Lembro que até houve uma que fizemos uma dança enorme na fogueira com aquela música do Raining Man, porque tínhamos feito uma constelação para ela se libertar para a parte amorosa, e apareceu tudo aquilo. E depois fechámos com uma dança na fogueira com o Raining Man, e ela felicíssima da vida. E no retiro seguinte trouxe o príncipe encantado que tinha acreditado que era possível com o Raining Man, e é um tipo formidável. E tivemos várias pessoas que estão na mentoria e que depois do retiro têm um clique brutal. Por exemplo, essa rapariga que eu disse que deixou a indústria farmacêutica, não a que trabalhava em hospital farmacêutico e que se tornou astróloga, mas a que trabalhava em indústria farmacêutica e que se tornou facilitadora de Reiki e de Kundalini e de fazer retiros no Egito, etc. Ela deu um clique brutal, segundo a opinião dela,
no retiro, depois de fazer a prática de respiração do rebirthing. E ali houve muita coisa que ficou clara, e foi um ponto de viragem. Então há muitas pessoas que têm a mentoria, o acompanhamento online e pessoal, mas que na mentoria dão aquele salto, da mentoria, peço desculpa, no retiro, dão aquele salto, aquele empurrão, aquele clique, aquela libertação que faltava. E tenho outra cliente, estou-me a lembrar agora, que trabalha na Alemanha e que é diretor de recursos humanos e que desde o início que queria, no início não sabia bem o que queria fazer, mas queria estudar astrologia. E passar as primeiras questões eu disse, olha, Susana, que ela se chama Susana, não há problema dizer o nome, não vão saber quem é. Epá, tu pelo teu mapa as constelações vão ser para ti. Pá, é demasiado evidente que as constelações vão ser para ti. E ela não sabia o que eram constelações e hoje em dia é consteladora. Eu já a pus a constelar em eventos meus e constelou estupendamente. Ou seja, parece que foi feita para aquilo. E agora faz trabalhos, para além do trabalho dela como diretor de recursos humanos, faz trabalhos também de eventos com constelações. E começou em 2021, 22, salvo erro, connosco. E portanto há assim histórias incríveis e que no retiro, ela fica, vem também ao novo retiro, bem, nos retiros, claro que aprende-se imenso, vive-se imenso e também partilhamos imensa coisa e é um prazer, porque estamos em ambiente de prazer, é um verdadeiro luxo e que vale mesmo muito a pena. Este ano vais ter mais algum? Não vou ter mais nenhum este ano a princípio. Ok, tens este. Se tiver, não tenho a certeza se terei, se tiver é para o ano, 2026. Portanto, este é o último do ano, ainda temos vagas e o grupo que está a formar, pelo que eu percebi das inscrições, é extraordinário. Para inscreverem, podem se inscrever para ceia.agenda@gmail.com. Nós enviamos mensagem com tudo, ou então arquétiposceia.com. Também tem lá a informação do retiro e são bem-vindos a esclarecer qualquer questão que tenham. Ok, sim, também podemos deixar depois o link para as pessoas irem lá. Ok, a nível de vagas, ainda tens algumas, mas é possível que... Ainda há algumas, sim. Ok, sim. uma brincadeira rápida então. Isto não é para ser levado assim muito a sério, é mais um jogo, mas o jogo é, João, que signo escolherias para ser o melhor detetive de todos os tempos? O melhor detetive de todos os tempos? Sim. Bem, de longe, Escorpião. Ok. Queres elaborar? Assim, porque Escorpião tem um dom que é de uma perspicácia muito acima da média para aquilo que está escondido e para o que são as sombras, portanto, o lado oculto das pessoas e das situações. Ou seja, tem um faro para aquilo, um faro extrasensorial para aquilo que não é dito e para aquilo que não é falado, mas que está lá. Ok. E portanto, na minha opinião, era o signo que eu escolheria para detetives. Boa. Qual é que seria o signo que escolherias para emprestar dinheiro porque sabes que vai pagar de volta? Emprestar dinheiro porque sei que vai pagar de volta. Isso é uma ótima pergunta. Podem ser dois também. Olha, vou-te dizer quem é que eu não emprestaria para pagar de volta. Eu por acaso ia perguntar, até podíamos fazer Quem ao é que eu contrário. não emprestaria para pagar de volta? Balança. Lamento. Mas não emprestaria para pagar de volta. Não é evidente essa pergunta. Eu diria que eventualmente Capricórnio poderia, dependendo do Capricórnio, poderia fazê-lo. Capricórnio seria o maior candidato e eventualmente Virgem seria o maior candidato para emprestar. Virgem e Capricórnio seriam os dois candidatos a confiar de que iriam dar o dinheiro de volta. Dos outros, não necessariamente e não balança. Não estou nada contra as balanças, mas é que experiência pessoal, digamos assim. Ok. São mais duas. Aqui. Para guardar um segredo até à morte. Guardar um segredo até à morte. Olha, peixes. Peixes eu confiava para guardar um segredo até à morte. E escorpião.
Se bem que o escorpião tinha que ser mesmo muito amigo, porque senão podia usar a informação para negociar connosco alguma coisa. Mas a partir de escorpião e peixe, eu confiaria num segredo até à morte. E Capricórnio também confiaria num segredo. Ok, e o último, para planear uma viagem. Sagitário, Carneiro. Porquê? Porque Carneiro não se punham com complicações e decidiam. E às vezes para decidir viagens é preciso decidir e fazer. Ok. Carneiro, Carneiro, Sagitário, eventualmente Aquário, porque também tem jeito com as partes tecnológicas para escolher coisas. Portanto, Aquário, Sagitário, Carneiro, mas tinha que ter uma parte de terra, senão não me entendia com essas pessoas. Tinha que ter qualquer coisa em terra, porque senão não me entendo. Ok, excelente. Algum que não? Alguém com quem eu não planeasse viagem. Sim. Eu não planeava viagem que se calhar com virginianos. Porque, por incrível que pareça, sendo eu virginiano. Eu ia ser. Porque te complicam demasiado. E eu sei por mim o que falo. Combinar viagens comigo é das coisas mais impossíveis. Que planear viagens comigo é das coisas mais difíceis que alguém pode fazer na vida. Portanto, com alguém como eu, virginiano, não planeava. Demasiado a complicómetro. Demasiado. Ok. João, não sei se queres deixar mais algum insight, alguma dica. Sim, quero. Sim? Quer dizer o seguinte. Nós este ano e nos próximos anos, estamos a viver uma mudança social absolutamente incrível. Colossal. E que tem a ver com vários planetas a mudarem de signo, Plutão a entrar em Aquário, Neptuno em Carneiro, Urano em Gêmeos, Saturno em Carneiro, Júpiter em Caranguejo, e tudo isto traz uma proposta. E essa proposta é mais poder do indivíduo, mais força da individualidade, menos confiança nas grandes instituições, menos esperança no paizinho que nos vai salvar, menos fé no subsídio que nos vai chegar. E, portanto, nós temos que nos fazer à vida e encontrar a nossa essência, a nossa verdade, a nossa identidade. Ou seja, o nosso eu verdadeiro. Porque já não vamos estar a ser ovelhas no rebanho. O rebanho vai se transfigurar e vai se tornar um bocado atípico. Okay. Porque já não vai ser tão interessante ser do rebanho. Vai ser interessante é tu destacares-te do rebanho pelo que tu és. E para isto, quer para teres mais confiança e fé nesse futuro e compreenderes as dinâmicas sociais que estão em curso, quer para te compreenderes a ti melhor e aos teus, a astrologia é uma ajuda colossal. É um instrumento que na nova era eu diria que é quase proibitivo da pessoa não dominar o básico. E às vezes o básico é, por exemplo, saber quando é que Mercúrio vai ficar retrógrado. Quando é que Vênus vai ficar retrógrado. Quando é que o planeta muda de signo. Às vezes o básico é isso. Não precisa de ser especialista, mas precisa estar ao corrente das principais transformações. Portanto, esta é a minha sugestão. Vai ser difícil. Eu sei que pode parecer estar a ser juiz em causa própria, mas acho que vai ser difícil que as pessoas vão ser inundadas com astrologia mesmo que não queiram. Porque vai ser o vizinho ou a tia ou a amiga a falar disto, e mais vale mais depressa saberem o que é e entrarem dentro da onda e perceberem como é que funciona, do que se tornarem analfabetos espirituais. Portanto, quem não souber a astrologia, o básico dos signos e das casas, eu acho que vai se tornar um bocado analfabeto espiritual nos próximos anos e vai se sentir um bocado mal com isso. Portanto, a minha sugestão é aprenderem, seja na nossa escola ou noutra. Okay, excelente sugestão. João, muito obrigada Nada. pela partilha, Grato pelas histórias. E vemo-nos em breve. Vamos deixar aqui também na descrição e em baixo alguns links de algumas coisas que falamos, das temáticas. E vemos numa próxima. Muito Obrigada. grato, muito grato.